Eu sou a Antonella Bueno e hoje nós viemos tratar de um assunto muito importante nesse mês, Setembro Amarelo. E para isso nós trouxemos uma convidada mais do que especial, é a Elô, ela é filha da nossa diretora. Nós gostaríamos que você se apresentasse, falasse um pouco de você nesse momento. Boa noite, meu nome é Heloísa Brugnara, sou formada em Psicologia, especialista em Psicologia Cognitivo-Comportamental. Atualmente trabalho na área clínica e também sou empresária. Legal, legal. Por que você escolheu a psicologia como profissão? Então, eu sempre soube que eu era de humanas, então eu procurei alguma coisa que fosse nisso, sabe? Então eu fui atrás de como era história, ciências sociais, essas faculdades, mas o que eu mais me encantei e mais gostei foi a psicologia. Legal, legal. A gente estava comentando antes que eu acho que para ser psicóloga você tem que ter muita cabeça assim, para fazer isso, né? Sim. É uma profissão que exige muito do seu psicológico, da sua mentalidade. Você precisa ter uma cabeça forte para atender outras pessoas, lidar com o problema de outras pessoas. É isso mesmo, então, por isso que a gente precisa fazer terapia também. É, estar bem para poder ajudar. Exatamente. Bom, aqui como primeira pergunta, para a gente dar início a esse tema tão importante, eu gostaria de perguntar aqui qual é a origem do Setembro Amarelo, como começou, o porquê de ser Setembro Amarelo, enfim. Gostaríamos que você explicasse pra gente sobre isso. Então, o Setembro Amarelo, ele surgiu através de um americano, um adolescente de 17 anos chamado Mike, que ele se suicidou. E a cor amarela vem porque ele dirigiu um Mustang amarelo. Ele reformou esse Mustang, ele era amarelo e ele era conhecido por isso. E quando ele morreu, no velório ou em situações depois, as pessoas usavam faixas amarelas, flores amarelas para representar ao Mike. Mas a cor amarela também representa esperança, luz, né? Que tem um caminho, né? O Setembro Amarelo tem como objetivo a gente desmistificar a saúde mental. A gente falar para as pessoas que tem um caminho, que procure ajuda, que busque apoio, que existe, né? Uma luz. Então, como segunda pergunta, temos: quais as causas da depressão e da ansiedade em jovens e adolescentes? Então, não tem como dizer que é uma coisa que causa isso, né? São vários fatores que chegam a isso, né? Mas algumas das causas temos os fatores biológicos, como a genética, se existe histórico familiar, se existe familiares com depressão, com ansiedade. Tem também na adolescência a questão hormonal, né? Porque é uma multidão de hormônios que também acaba... A gente sabe disso, né? A gente vive isso. Pois é. E é natural na adolescência que se tenha muitas emoções, que se vivam muitas coisas, né? Fatores psicológicos, como ter vivido momentos estressantes ou traumas, violências, abusos, isso tudo contribui, né? Autoestima, baixa autoestima, a pessoa não confiar em si mesmo, não acreditar em si, isso também atrapalha. E também uma coisa muito importante, que é o que a minha área trabalha, são padrões de pensamento. Então a pessoa se vê de maneira errada, vê o mundo e as outras pessoas de maneira errada, né? Existem também fatores sociais, como o bullying. O bullying é um grande causador de depressão, né? As mídias sociais hoje em dia também atrapalham muito porque existe uma cobrança, uma comparação com as outras pessoas, né? Sim. O isolamento social também é um grande causador de depressão nos adolescentes. A gente vê muito essas causas no dia a dia, na escola, a questão de comparação é muito recorrente hoje em dia. Tanto para nós, né? A gente tem 15 anos e a gente sempre na internet. Hoje em dia se tornou um trabalho, então a maioria dos jovens sonha ser influenciador, mas querendo ou não tem essa parte, esse outro lado da moeda, né? E eu falo por mim mesma, eu já me peguei muitas vezes me comparando com realidades absurdas, sabe? Com meninas que vivem pra internet e eu tava me comparando com a rotina delas, com a vida delas, e isso não é saudável, né? A gente sabe que a longo prazo isso faz muito mal. Então, já fica um aviso aqui, tomem cuidado com as redes sociais, com as mídias sociais, porque elas também fazem mal. Tem muitos benefícios, mas também fazem mal. Sim. A
Pode falar. Eu ia falar também que tem a questão familiar, né? Conflitos familiares, Sim. Um adolescente que não tem apoio, que vive em uma família disfuncional, isso também é um grande problema. Meu Deus. Enfim, a terceira pergunta que a gente tem aqui é: a depressão é a única causa de suicídio? Muitos fatores que levam ao suicídio. Como eu falei anteriormente, como o isolamento social também auxilia, o bullying, um grande causador de suicídio. Tem várias questões que levam ao suicídio. Não tem como dizer que é uma coisa assim. Não tem como colocar uma caixinha, né? Isso. É muito individual de cada pessoa, do que ela vive, assim. Como podemos identificar sintomas suicidas em alguém ou em nós mesmos? Então, existem vários sintomas que a gente deve ficar de olho. Claro que nem todas as pessoas, ou poucas pessoas expressam o que sentem, expressam esse desejo, essa vontade, esse pensamento suicida. Mas tem alguns comportamentos e algumas coisas que a gente pode ficar de olho. Que dão sinais verbais e que a gente tem que ficar de olho. Então, aquelas pessoas que falam, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu quero morrer, eu já cansei da vida. Ou até mesmo não falam claramente, mas falam assim, não suporto mais. Frases de desespero, sabe? De desesperança. Então, eu queria sumir. Esse tipo de frase, sabe? Também tem sinais comportamentais, como por exemplo, uma mudança abrupta de comportamento. Então, uma pessoa que é extremamente extrovertida, do nada se fecha, sabe? Ou uma pessoa que é fechada e do nada fica extrovertida e conversa com todo mundo, isso são sinais de comportamento suicida, que a gente tem que ficar de olho. O que acontece também é a mudança física, né? Então, uma pessoa para de comer ou come muito, no sono também, ou não para de dormir, tem insônia, não consegue dormir, ou dorme muito o dia inteiro. Tem também aquilo que a gente chama de risco imediato, que já tem planejamento, sabe? Esse é o que a gente chama de risco imediato, que já tem planejado o dia, a maneira, de que forma, quando que vai fazer isso, sabe? Ou também pessoas que já tentaram o suicídio antes. Então, essas pessoas que estão em risco imediato, que a gente tem que procurar ajuda o mais rápido possível, né? Eu gostaria de abrir um parênteses aqui, porque é uma dúvida que, quando a gente estava comentando sobre o que a gente ia falar no podcast, a gente comentou sobre esse assunto porque hoje em dia eu já vi muitos casos de adolescentes que fingem ter sintomas suicidas, sintomas depressivos. Eu acho que nesses casos tem algo mais profundo que a gente possa identificar mesmo se a pessoa vai realmente fazer isso ou se ela está só realmente fazendo para chamar atenção ou algo nesse sentido. A gente nunca deve achar que a pessoa está fazendo para chamar atenção. Sempre tem que dar a importância para aquilo que ela está falando. Tem uma frase que diz que cão que late não morde para isso, né? Mas não é real. Se uma pessoa está falando, é porque ela realmente está precisando de ajuda. Né? Pode ser uma chamada de atenção, mas ela está precisando de ajuda para um problema, um sofrimento que ela está levando, né? Então a gente nunca entende como, é mentira, entendeu? Então eu já vou ter que mudar minha forma de pensar aqui, porque eu já vi pessoas e eu pensei dessa outra forma aqui. Então, vamos lá, quinta pergunta. Como podemos ajudar alguém caso identifiquemos esses sintomas nelas? Quais medidas de segurança devemos tomar? Então, primeira coisa, que é o que eu disse antes, leve a sério. Acredite no que a pessoa está falando. Porque é melhor prevenir, né? Remediar. Assim. Então, sempre leve a sério. Às vezes, se você percebe algum sintoma na pessoa e ela não fala abertamente, vá a ela e pergunte: tudo bem? Eu percebi que você não está muito bem, pode contar comigo. Escute o que ela tem para dizer. Muitas vezes a gente vai com a ideia que tem que dar um conselho, que tem que falar: não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas não é necessariamente esse o papel de uma amiga, de alguém que vai conversar. Você tem que escutar, não ter preconceito, sabe? Não julgar essa pessoa, tentar escutar. Só que é de extrema importância buscar uma ajuda profissional, né? É importante que você ajude essa pessoa e vá conversar com alguém de confiança dela. Não guarde isso só para você, se você sabe que ela tem um pensamento, um planejamento. Converse com alguém de confiança, professora, diretora, pedagoga.
família, quem for de confiança dessa pessoa, e procurar ajuda. E como eu falei anteriormente que existe casos de risco imediato, quando existe esse risco imediato que tem algo planejado ou que a pessoa está próxima a fazer isso, cometer o suicídio, o que a gente tem que fazer é tirar tudo de perto que ela pode usar para isso, então armas, faca, remédios, não deixá-la sozinha em hipótese alguma e chamar ajuda, né? Então chamar a emergência ou levá-la para um socorro. Né? E se estivermos nos sentindo mal, o que devemos fazer? Como devemos buscar ajuda da melhor forma? Então, o primeiro passo é você conversar com alguém que você confia e contar o que você está sentindo. E alguém que você saiba que não vai te ajudar, né? Que você possa conversar. E procurar apoio profissional, né? Tanto de psicólogos, psiquiatras, esse caminho. Gostaria de voltar aqui antes, você falou dessa questão de ouvir o que a pessoa tem para dizer. Às vezes a pessoa, ela só precisa ser ouvida, né? Às vezes ela só precisa desabafar sobre aquilo que ela está passando, sobre aquilo que ela está vivendo. E eu digo isso porque a gente é mulher e a gente tem as nossas fases, e eu falo que às vezes, alguns momentos de tristeza que eu tenho, eu só queria ser ouvida. Eu só queria que alguém sentasse ali para conversar comigo e não falasse nada. E eu acho essa questão muito importante, de sentar e ouvir. Porque tem pessoas que só sabem falar, mas não tem paciência para ouvir o que a outra pessoa precisa dizer. Então, só queria grifar essa parte. E às vezes só precisa ser escutado. Né? E isso que você falou é importante lembrar, porque a tristeza ela é normal e ela é natural. Da adolescência, da fase adulta, de todo mundo. Tenho certeza que todo mundo já se sentiu triste. Só que o que a gente tem que levar em consideração é a duração dessa tristeza. Se você se sente triste hoje, um dia, 2 dias, aconteceu alguma coisa, brigou com o namorado, brigou com a amiga, é normal. Agora, se essa tristeza persiste por muito tempo, é aí que a gente se preocupa e que tem alguma coisa errada. Eu ia fazer essa pergunta. Como que eu sei a diferença de uma tristeza muito grande e de uma depressão? Mas você já respondeu. Mas eu acho que é isso. É isso. Deixando aqui bem claro que se você está passando por um momento difícil, se você está passando por um momento em que você se sente triste, que você tem alguns desses sintomas, alguns desses pensamentos, você não está sozinho. Saiba que você pode contar com a gente, você pode contar com a equipe pedagógica do Busato, você pode contar com nós, com a Elo, com a Antonella, comigo. A gente está aqui para ouvir você. Se você precisar desabafar, se você precisar conversar, manda mensagem, procura lá o nosso Instagram, nosso direct, acho que a gente vai deixar lá na descrição. Você não está sozinho nessa. A gente sabe que é importante falar sobre isso não só no Setembro Amarelo, mas todos os dias, todas as semanas, todos os meses, grifarmos a importância da vida. Muito obrigada por ter vindo, por ter disponibilizado o seu tempo aqui. E é isso, né? É isso. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui, de falar. E também queria deixar um recado que existe o Centro de Valorização à Vida, que se você estiver passando por um momento difícil e você precisar de auxílio, você pode ligar no 188 e também tem um site do Centro de Valorização à Vida. É isso aí. Vale a pena viver. Viver é uma coisa incrível. Viver é uma coisa extraordinária. O fato de a gente respirar, de a gente acordar todas as manhãs é algo extraordinário. Então, viva a vida da melhor forma. Eu sei que às vezes pode não ser fácil, eu sei que às vezes a gente tem problemas com os pais, a gente tem problemas na escola, mas uma hora isso passa e vai dar tudo certo, tá bom? Fiquem bem, a gente ama vocês. Tchau.